É sempre uma alegria estar com você aqui nos programas Cabeça para Cima, levando até você assuntos que são do seu interesse, assuntos que informam, que orientam, que edificam a sua vida. Cabeça para Cima gosta de poder provocar você, ajudar você a refletir, mesmo em momentos onde a gente precisa tomar decisões, como é o momento que vivemos agora. Você já sabe que o Cabeça para Cima você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet, através do site www.boasnovas.tv. E aí, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a Boas Novas está aí, pertinho de você. Uma alegria poder oferecer a você uma programação que edifica vidas, uma programação que abençoa. E se você concorda com isso, como tantas pessoas têm falado para a gente, manda também a sua mensagem, manda o seu e-mail dizendo o que você pensa da nossa programação. Se você quer que a gente fale sobre algum tema especial do seu interesse, manda para cá. A nossa produção vai preparar o tema dentro do enfoque que você quer e poder ajudar você também naquilo que você precisa. Uma alegria estar sempre aqui com cada um de vocês. Nosso agradecimento de todos os dias ao nosso querido semeador de Boas Novas. Você que está sempre aí orando pela Boas Novas, contribuindo para que a Boas Novas possa se manter no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus. Nosso agradecimento para você, que já entendeu que quando você contribui com a Boas Novas, você está sendo também um missionário, porque você está ajudando a levar as boas novas de Cristo para todo mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele retribua o movimento do seu coração. Você que ainda não é um semeador, ainda está em tempo. Liga 21-26300, entra lá no nosso site, o www.boasnovas.tv. E são caminhos para você se tornar um semeador. Você pode ser um semeador contribuindo mensalmente. Ou se você quiser apenas fazer uma oferta, não tem problema. Nós precisamos de você, mas nós precisamos de você com um coração movido pelo propósito de abençoar o Brasil, de abençoar vidas, como é a missão da Rede Boas Novas de televisão. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm se aliado ao Exército de Semeadores de Boas Novas e vocês que têm o tempo todo orado por nós. A nossa oração é essa, que o Senhor abençoe a tua vida e que Ele te retribua abundantemente. Seja um semeador, 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre um assunto de atualidade. Estamos aí às vésperas, das eleições no Brasil e é tempo da gente falar sobre política. Na verdade, uma das áreas do marketing que mais sofreu transformação nas últimas décadas foi a área do marketing político. Os políticos, o posicionamento de cada um deles perante o público, todas as estratégias utilizadas nas campanhas políticas, elas são pensadas nos mínimos detalhes, O pessoal do marketing trabalha isso. Como se constrói uma campanha política de sucesso? Será que aquilo que o político propõe, aquilo que ele fala durante a campanha política, efetivamente é a sua proposta de trabalho? É o que a gente quer entender hoje, entre outras questões, no Cabeça para Cima, falando sobre marketing político. Começamos com o nosso informativo e temos gente fera para conversar com a gente sobre esse tema. A propaganda eleitoral deixou de ser apenas o ato de imprimir alguns milhares de folhetos. É impossível pensar em eleições nos dias de hoje sem nenhuma estrutura de marketing atuando em todos os segmentos do eleitorado. O marketing político foi uma das áreas que mais teve alterações em sua genética. A forma como os candidatos se posicionam perante os eleitores, a abordagem, a adaptação às novas tecnologias. Hoje, todas as estratégias são pensadas nos mínimos detalhes. O pleito de 2014 terá um candidato para cada 7.800 habitantes, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. São 26 mil candidatos para representar os mais de 202 milhões de brasileiros. Este ano, proporcionalmente, há mais candidatos disputando os votos dos brasileiros do que em anos anteriores.
É isso aí, né? Tempo de política, tempo de você fazer escolhas. Importante a gente entender um pouquinho como é que funciona essa história do marketing político, que é a forma, né? Que é o instrumento, o recurso utilizado pelos políticos nesse momento de chegar até nós, de se apresentar para cada um de nós. Entender como é que eles estão se apresentando pode ajudar a gente a tomar uma decisão sobre em quem nós vamos votar. Marketing político é o nosso tema e a gente traz aqui no estúdio para falar sobre esse assunto o Marcelo Serpa. O Marcelo, ele é consultor, economista e comunicador. Também professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas disciplinas de comunicação política e eleitoral. Ele atuou em diversas campanhas políticas no Brasil e no exterior como consultor de comunicação e marketing político e eleitoral. Completamente aí envolvido com o tema para nos ajudar a entender essa história do marketing político. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra poder estar aqui, envolvido e apaixonado pelo tema. Verdade, né? É completamente importante a gente entender o marketing político, como é que ele funciona, né, Marcelo? Exatamente. É uma técnica muito nova, ela data já do século XX, dos anos 60, na verdade coincidindo com o advento da televisão. A televisão é que vai propiciar que nós utilizemos todas as técnicas de marketing nas eleições também, né, como um veículo poderoso que atinge um número de pessoas cada vez mais crescente, né? Perfeito, um desafio, né? Porque na televisão você vai chegar muito mais distante, mas vamos já entender isso aqui. Deixa eu apresentar o nosso outro convidado para a gente começar o nosso debate, a nossa conversa aqui de verdade, né? Completa o nosso time de hoje, gente, o Robson Barreto. O Robson, que é publicitário, ele também é pós-graduado em marketing e especialista em estratégias eleitorais, competitivas e comunicação política pelo IUPERJ. Ele é também consultor e assessor político desde 1998. Já desenvolveu e implantou campanhas para eleições majoritárias e proporcionais. Ele é também diretor na sua agência de publicidade, a Supercomunicação. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Aproveitando a oportunidade que o professor falou aqui, o marketing político foi inserido basicamente junto com a televisão. Hoje a gente está vivendo uma outra era, que é a era da internet, que é uma outra ferramenta que também vai ajudar bastante nessas campanhas. Verdade. Outro dia eu vi até um comentário de que talvez a campanha política devesse sair da televisão e utilizar mais a internet, né? E nesse gancho, a gente vai aprofundar nessa história, tem se falado que o público, de uma maneira geral, não está muito interessado na questão da campanha política pela televisão. Qual é a percepção de vocês disso? Na verdade, isso é absolutamente normal. Mesmo nos países mais politizados, etc., o índice, o percentual de interesse por política beira os 50%, nunca passa muito desses 50%. Em países onde a eleição, o voto é obrigatório, nós temos uma realidade, digamos, forçada, né? Porque a pessoa, apesar de não ter aquele interesse específico sobre política, ele está obrigado, num determinado momento, parar a vida dele para pensar no tema da eleição e para, enfim, exercer o direito e o dever do voto. Mas é uma situação artificial. Então, os índices nós chamamos tecnicamente de indiferença à eleição, eles são sempre muito altos. Para que se possa ter uma ideia disso, há 8 meses de uma eleição, 75% de indiferença sobre a questão política eleitoral é absolutamente normal. E agora, por exemplo, há 30 dias, estamos pouco menos já de 30 dias da eleição, só para usar o exemplo do Rio de Janeiro, né, na campanha de Senado, nós estamos operando aí com cerca de 50% de desinteresse ou
com relação à questão do voto senador. Então, isso há 3, 4 semanas da eleição. O que vai acontecer é que num quadro em que você tem, quando tem um candidato muito forte e ele ultrapassa os índices de 20%, 25%, ele já começa a se avizinhar e a adentrar o patamar que nós chamamos de patamar da vitória. Né? Se distancia tanto que aí parece que não tem mais chance dos outros chegarem lá. Porque imagine, né? se há um com 30%, 50% indiferente, o segundo está com 15%, mais um ou dois, essa coisa fica muito complexa, né? Para se resolver. Gente, como é que é essa história do marketing político? Né? Ele advém com a televisão, como vocês já disseram, tem tido uma transformação assim extraordinária, né? A gente vê cada vez mais recursos, cada vez mais investimentos nas campanhas políticas. Qual é a força do marketing político na vitória, né? Para cada candidato? Olha, o marketing tem sido representativo nas eleições, né? Tem tido uma força participativa. Eu entendo que o eleitor que tem a possibilidade de ter um conjunto de atividades que possam ajudá-lo nessa empreitada, ele sai em vantagem em função daquele que é desprovido de uma assessoria mais completa e profissional. A ênfase está em que essa ferramenta hoje está muito democratizada. Né? O Brasil é exportador de tecnologia eleitoral. Né? Eu mesmo já fui fazer campanhas fora do Brasil, aqui na América Latina, tem colegas que foram fazer em Portugal, na África, a Associação Brasileira de Consultores Políticos, nós trocamos muito essas experiências. Né? Então o Brasil, ele tem, já poderia dizer que tem uma excelência nessa área. Então, o que se passa é que os principais candidatos, eles estão assessorados e eles estão utilizando o marketing eleitoral. Já é uma técnica que já se utiliza. Então, partir para uma eleição sem marketing eleitoral já é uma desvantagem evidente. Não é? Eu diria que nas eleições majoritárias, hoje, um candidato que não disponha dessas ferramentas, dessas técnicas, ele já sai com enorme desvantagem. Exatamente. Está fora de combate, realmente. Né? Olha só, tem uma coisa assim que eu estava assim, esperando muito esse programa que eu queria perguntar para vocês, o seguinte, porque o marketing, ele tem um compromisso, né, de venda, de estimular o interesse do consumidor dessa questão toda, e ele tem, por outro lado, aí a defesa do consumidor, para proteger esse consumidor de informações ou de propaganda enganosa, desse negócio todo. Tem defesa do consumidor para marketing eleitoral? Acho que ainda não, né? Na verdade é o seguinte, quando a gente vende um produto, esse consumidor ele tem essa garantia de que ele pode rejeitar ou, enfim. A gente tem algo que consubstancia a troca desse produto, que também é o voto na área eleitoral. Porém, o consumidor de um produto, ele consegue reagir à insatisfação dele e o eleitor tem que esperar 4 anos, talvez, para se posicionar. Eu acho que essa... Quer dizer, na verdade, uma vez comprado o produto, não tem jeito, né? Ele vai carregar pelo período todo. Satisfeito ou não. Não tem PROCON da vida que vai dar jeito nisso, né? O Muniz Por isso Sodré, tem que ter muito cuidado. O Muniz Sodré, citando o Maffezoli, diz que a grande arma e a vingança do eleitor é a indiferença. Né? Então, o que acontece é isso, ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Né? Tá bom, me enganou uma vez, na próxima já não vai mais me enganar. Né? Então, a indiferença é a grande defesa do cidadão. O cidadão, à medida que ele vai assistindo todos os eventos que a política, e hoje, com a televisão, né? Tudo que se faz imediatamente é publicizado, né? E online, real time, né? Imediatamente, um fato ocorre agora de manhã no interior do Brasil
Em 40 minutos você vai entrar com o teu noticiário aqui, e vai não colocar, é publicizando o fato, verdade, etc. É verdade. Então, o cidadão, ele se fecha na indiferença. Ele se fecha na indiferença. Ele não quer saber disso. E ele vai deixando para decidir a questão da política e do voto, né, a questão eleitoral, nos últimos momentos, isso porque ele é obrigado a fazer. Né? Uma pequena minoria está efetivamente politizada, diria que, para fazer um exagero, né, 20% do eleitorado estaria atento para a questão política, e contra, e outros 15, 20 pró, quer dizer, a grande maioria está no campo da indiferença. Né? E justamente a importância do trabalho do marketing é exatamente essa. É você poder monitorar esse cidadão e entender como ele está reagindo com os fatos políticos e enfim, com tudo que vai acontecendo. E a partir dessas informações, a partir de muita pesquisa, né, e monitorando esse cidadão para poder, então, ofertar, né, as alternativas políticas e eleitorais que estão disponíveis e, enfim, fazer com que essa eleição possa ocorrer no final a contento. Né? Perfeito. Eu já preciso da minha primeira paradinha aqui no programa, a gente vai para o intervalo, e eu queria voltar com vocês entendendo o seguinte: como é que de fato a gente constrói uma campanha de sucesso, né? Vocês são craques nisso, têm aí trabalhado em campanhas políticas. Como é que a gente constrói uma campanha de sucesso, né? E até que nível essa campanha, essa construção dessa campanha, ela tem um compromisso real com a plataforma política do candidato, com aquilo que ele se compromete mesmo a fazer, porque a gente está meio que cansado de ver isso em termos da política aqui no Brasil, né? Na hora da campanha política são promessas, meu Deus, o Brasil fica absolutamente resolvido e depois a gente entra nos mandatos políticos e as coisas nem sempre mudam de patamar. Como é que é isso? Primeiro, como é que se constrói e qual o efetivo compromisso dos candidatos aí com aquilo que é colocado nas suas plataformas políticas? Intervalo. Cabeça pra cima.